Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da Music Connect. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Bom, hoje é um pouco diferente. A gente já está caindo em gargalhadas aqui nos bastidores, porque estou entrevistando o cara que apareceu mais vezes que eu aqui até, né? Aí fica até difícil eu querer tomar o lugar dele, mas hoje ele está do outro lado, porque ele também é um artista, né? E aí, Leonardo Soncella, como é que você está? O Léo, que é produtor geral. Léo, o que o produtor geral não faz, né? Boa pergunta. O que que ele não faz, viu? Ainda eu me pergunto ainda, tento saber o que ele não faz. Boa noite, pessoal. Boa noite, Amade. Obrigado por essa oportunidade. Sempre que nós estamos aqui na parte de moderador, né? Eu e você junto entrevistando a Uhum. galera. Hoje vocês me deram essa honra, esse presente de estar passando um pouquinho do meu conhecimento aqui, um pouquinho de cada coisinha da nossa vivência aqui, cara. Não, Sensacional, hein? tem muita coisa, cara. A gente vai ter que fazer alguns episódios aí. Ah, tô com você. Hoje é você que comanda. A estrela da noite é você, cara. Bom, vamos falar sobre gestão de palco e produção de grandes artistas. Afinal, né, você já trabalhou com muita gente aí, muito artista nacional, que na verdade já é internacional até, né? Hoje o Léo tá com a Maiara e Maraíza, trabalhou já com o Bruno Marrone também no ano passado, que foi quando eu conheci ele. E assim, só de você já ouvir isso aí, você já sabe mais ou menos a bagagem que ele já tem, né? Bom, vamos começar com a sua aula, Vamos lá. que é uma aula, uma masterclass mesmo. E eu quero depois, tem muita pergunta aqui que eu quero ficar sabendo, quero aprender, assim, de tudo que você tem para falar, né, Léo? Então vamos dar o play na aula e depois a gente troca essa ideia. Tem a caixinha de pergunta aí embaixo no canto esquerdo, tá bom? Então fiquem à vontade também para perguntar, que depois a gente volta ao vivo, beleza? Vamos nessa, galera. Obrigado, Music Connect. Espero que vocês gostem. Pra Valeu. cima. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Leonardo Soncella, produtor artístico, executivo, manager, produtor geral. Atualmente trabalho com a maior dupla feminina do país, Maiara e Maraísa. Mas não foi aqui que meu trabalho começou, né? Lá por volta dos anos 2000, eu comecei no ramo artístico, mas eu comecei através da dança. Sim, já dancei. Então, pessoal, na dança, eu fiz vários shows com vários artistas, mas aonde tem a ligação da dança com a minha produção? O corpo de baile, corpo de balé, time de dança, chama como vocês preferirem. Quando chega no local, vamos fazer com uma determinada banda. Chegou na cidade, o corpo de dança, o balé, os dançarinos, eles vão para o palco somente na hora do show ou alguma determinada hora na tarde para fazer marcação de palco, essas coisas, um ensaio geral quando é necessário. Só que quando eu não precisava ir para o palco, eu era aquele menino curioso. Eu ia com a galera da parte técnica, eu ia com a banda, eu ia lá para o palco lá resenhar com a galera. E eu era um menino do porquê. Eu ficava analisando tudo o que acontecia. Como que montava um palco, como montava uma iluminação, como passava o som, por que que a banda tinha que ir, por que tinha a banda que os músicos não vão. Então eu comecei o menino do porquê. Chegava em um, oh, por que que você faz isso? Oh, mas para que isso acontece? O que está acontecendo aqui? Foi aí que criou a minha curiosidade e foi aguçando cada vez mais. Então, essa conexão da dança que me levou através da produção. Dentro disso, eu comecei a fazer produções de shows de dança, coreografias, produzir cenografia, né, dar aquele link com a cenografia, com o artista principal, aonde ele tinha que se enquadrar, que entra a produção artística dentro disso daí. Então eu comecei a desenvolver isso daí. Dentro das minhas curiosidades, eu fui começando a pegar, né, algumas coisas. Cara, eu preciso de uma luz aqui. Tá, para você colocar a luz aqui, qual a dificuldade que você tem? Eu ia lá, sentava com o produtor técnico, com o iluminador, e eles me explicavam qual é o posicionamento que precisava para ele estar ali, qual é o time que ele precisava para colocar aquela luz ali. Então isso foi desenvolvendo cada vez mais, até que então que eu comecei a desenvolver alguns artistas e bandas locais de pequeno porte, para ir criando e gerando experiência. Tomei muita pancada na cabeça, tomei muita coisa,
até chegar onde estou hoje, que isso é necessário, faz parte do processo, né? Até eu conseguir pegar algum artista de referência, de médio porte, para ir começar subindo, começar aprendendo, degrau a degrau, e esse processo foi muito importante para a minha formação como produtor hoje, né? E o produtor, por que que isso foi importante? Porque o produtor, ele tem um giro de 360. Ele é praticamente o único cargo, um dos poucos cargos que se conecta com todos os cargos demais de uma equipe, de um escritório. O produtor é o que fala com o empresário, o produtor é que fala com o artista, o produtor é o que fala com o vendedor de show, o produtor que fala com o produtor técnico, com a banda, com os músicos, com o iluminador, com o técnico de áudio, com os holds, que faz todo aquele preparamento, com os motoristas de ônibus, de carreta, de caminhão, de carros, o que for necessário. Então, ele tem que estar antenado. Então, o primeiro passo é estar antenado a tudo isso. Isso é uma das características que eu acabei criando no decorrer da minha produção para estar podendo chegar até onde eu consegui chegar hoje. Galera, o produtor é o líder, é o cara que demanda, é o cara que gera todo esse conteúdo para o show ser entregue, né? Quando você está vendo lá no palco aquele show acontecendo, é o produtor que é o responsável por delegar, por trazer toda a equipe que vem acontecendo. Ele é o responsável para motivar a equipe, para direcionar o que cada um precisa ser feito. Então, ele é o responsável, ele é o que gerencia o corpo todo, desde da parte que vem do escritório, quando o escritório entrega um show, vendeu um show, o produtor entra em ação, até a entrega final dele e o pós-show também, né? Que aí você envolve pré-produção, produção de palco, produção do artista, produção de equipe, logística, camarim. Claro que cada um tem o seu responsável por cada área. Então, como eu falei na anterior, o produtor é o 360, ele tem que se conectar com tudo e saber que tudo. Eu tenho que ligar no escritório e saber qual é o próximo show, qual é o contratante, o que que precisa, o que que você negociou com ele. Aí eu jogo para minha equipe. Minha equipe eu vou delegando cada um. Chego no camarim, ó, esse camarim foi negociado dessa forma. Eu chego para o meu motorista do ônibus, da carreta, dos carros, ó, nós temos uma logística que nós precisamos sair de tal lugar e ir para tal lugar. Vamos analisar junto essa logística? Porque a função do produtor, ele nunca é a voz final da verdade. Por que que cada um tem um responsável por cada departamento? Porque eu preciso de cada um relacionado a isso. Eu gerencio, certo? Então, eu vou olhar lá, não, eu sei essa logística. Vamos fazer dessa forma, mas sempre minha logística, minha forma de trabalhar. Eu sempre chego no motorista, ó, eu tô com essa linha de raciocínio nessa parte, e assim, você tem alguma coisa a dizer? Vamos seguir assim? Não. Aí ele chega em mim, pô, tá legal, Leonardo. Ah, não, eu acho melhor não a gente mudar um pouquinho o horário, enquadrar, fazer uma outra rota, porque esse caminho não é bom, esse caminho é melhor. O cara é o expert da área dele. É a mesma coisa quando eu vou para o camarim. Chego no camarim, cara, nós precisamos colocar isso para atender o artista, para entender a demanda da nossa equipe. O que que nós podemos fazer? Ele vai me dizer a melhor forma. Para eu te entregar o que você precisa, eu preciso disso, disso, disso. Aí o produtor entra e vamos lá atrás do entregar o que o nosso menino do camarim precisa, nosso camareiro. E assim com as demais equipes também. Meu produtor técnico, ele precisa entregar uma cenografia, ele precisa entregar todo o palco, toda a iluminação pronta, e eu vou entregar para ele, ó, esse palco é assim, a nossa pré-produção foi feita assim, o que que tá faltando para a gente entregar? Ele vai virar a mesma coisa para mim. Tá legal. Ah, não. Em outros casos, estou precisando disso, estou tendo dificuldade com a produção local, com o técnico local, eles não estão entendendo o que nós estamos solicitando. Então, isso vai gerando para a entrega final. Então, o produtor ele precisa ter essa resiliência, ele precisa gerar esse conforto para a equipe entregar de uma melhor forma. Então, nada mais, nada menos é o que o produtor tem que fazer. Ele tem que ser um cara criativo, ele tem que ser um cara educado, ele tem que saber um cara que saiba negociar, ele tem que ser resiliente. Cara, resiliência é uma coisa que eu mais gosto de trazer para a minha vida profissional e vida pessoal que seja. Porque nós, produtores, trabalhamos com total pressão. Tem dia que vai ser mil maravilhas, mas tem dia que nós vamos levar bordoada de tudo quanto é lado.
você é o que gera o reflexo da sua equipe. O artista reflete a equipe e o produtor reflete a equipe. Então, se eu me desesperar, se eu entrar em pane e falar, meu Deus, e agora? Minha equipe, eu falo, opa, se meu líder está em pânico, alguma coisa ruim tem. Então, você absorve, filtra as informações, analisa, trabalha com resiliência. Peraí, não vamos focar em problemas, vamos focar na entrega. Eu tive algumas situações que a minha equipe saiu de linha assim em uma outra equipe, não atual, que começou a entrar um desespero. Não, aqui eu não tenho esse equipamento. E vamos para cima, o que está acontecendo aqui? Eu falei, calma, galera, faz o seguinte. Vamos pensar, vamos analisar o que nós temos que fazer para entregar. Esquece o problema já existe. Vamos criar a solução. Então, esse é um perfil que eu gosto de se seguir em cima da liderança do produtor. A liderança que ele tem que ter o pulso firme, ele tem que direcionar a sua equipe, da onde ela sai, da onde ela chega e até onde ele precisa que ela vá. Esse é o produtor. Então, o produtor, ele tem que ter a total liderança, ele tem que ter o grupo em cima de você. Eu assisti um seriado que chama O Último Arremesso, que é a história do treinador Phil Jackson, quando ele treina o Chicago Bulls, que é o time, Dream Team do Michael Jordan, né? Então, se você for analisar, para quem já assistiu, ou para quem não assistiu ainda, eu indico, eu quero o seu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista, a estrela de todo o seriado não foi o Michael Jordan. Parece que é, mas para mim não foi. Foi o treinador Phil Jackson. Por que foi ele? Porque ele joga toda a sua liderança, ele joga todo um time que ele trabalha com várias estrelas, não só o Michael Jordan, mas ele trabalha com mais outras estrelas que é muito difícil de lidar. Então a estrela toda é ele. Ele conseguiu extrair o melhor de cada para trabalhar num time. Então, quando você trabalha com liderança, é muito difícil você ter um time de estrelas. Tá? Eu estou trazendo essa analogia do basquete ou qualquer uma seleção de jogador de futebol que seja, mas eu trago essa do Phil Jackson, que eu aprendi muito com parte de liderança. Porque ele sabe que a estrela maior é o Michael Jordan, mas o Michael Jordan ele não brilha sozinho. Ele precisa da base do time para ele, né? Então, eu vou dar um exemplo do Rudman, que é um dos jogadores que apoiavam o Michael Jordan. O Rudman ele era muito problemático, muito. Ele era um cara, você vai assistir na série, você vai ver, eu só vou dar um pequeno spoiler. Ele é um cara que mexia com bebida, com drogas, mulheres. Então, só que quando chegava na quadra, o cara destruía. Ele era um furacão, né? Então, quando ele estava em quadra, ou em treinos, que ele estava perdido com a cabeça a mil, ele sabia o que o Rudman precisava. Então, ele treinou a sua equipe para poder dar preferência para algumas mordomias que os outros não tinham. Então, o Michael Jordan tinha suas, os Rudmans tinham as outras. Tem até uma parte que eles falam, o que ele fazia? Ele mandava o Rudman no final de semana para Las Vegas, o Rudman ia, fazia o que ele queria, cara. Noitada, cachaça, mulherada, ele voltava destruído. Só que na semana do treinamento o cara tava lá, entregue. Ninguém segurava ele, ele era o suporte todinho da metade da equipe. Então ele brilhava, ele fazia o time brilhar. Então, a liderança é isso, é você entender o que o seu colaborador, o que o seu funcionário, o que o cara da sua equipe precisa para você poder entregar para ele. Isso é o que é uma liderança. Não é simplesmente impor. O líder, ele não impõe, ele lidera. Ele traz o time com você, ele traz para você e vem empurrando junto. Não é aquele que só dá ordem. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, isso daí é só um cara que está mandando em você. Mas o verdadeiro é isso, ele motiva a equipe. Ele olha lá aquele cara desmotivado, cara, aquele cara pode entregar mais, mas vamos analisar primeiro o que ele precisa. Vamos sentar com ele, perguntar, vamos conversar. Cara, o que está faltando para você? Às vezes uma simples conversa
pode mudar muito. Eu já passei por isso. Eu já errei nessa parte. Eu já tive uma equipe que eu chegava lá, cara, cobrava dele, calma. O que você não está entregando? Por que você não está entregando isso? Quando eu fui analisar, quando eu sentei para conversar, o cara só precisa de uma coisa mínima. Às vezes uma atenção, às vezes uma situação, às vezes um material, certo? Então isso é ser o líder, isso é a liderança. Você representar o seu time e impulsioná-los todos juntos para um único objetivo. Na minha carreira, na minha profissão, o meu objetivo maior é a entrega de um show. Então eu tenho que motivar a equipe, eu tenho que motivar os funcionários, os colaboradores e os artistas também. Porque artista trabalha com psicológico. Então você tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Porque tem dia que o artista vai chegar lá, vai chegar deprimido, vai chegar cansado, e você vai ter que ir lá e trazer ele. Você também está cansado, você também está baqueado, mas você é o líder, você tem que ter a postura, você tem que ter firme, você tem que ir lá. As pessoas têm que olhar para você e falar, cara, a presença desse cara me dá energia. E vamos seguir em frente. Esse é o líder, esse é a liderança. Galera, trazendo todos os tópicos que veio vindo até aqui, esse é um dos principais, acredito eu. Eu trabalho com isso. A inteligência emocional. Por quê? Você trabalha com time, hoje, atualmente, eu trabalho com um time de 35 pessoas só na estrada, fora o time de apoio do escritório. Então, você tem que saber lidar com cada um. Você tem que saber lidar com a pressão. Você tem que saber lidar com a entrega. Você tem um time a seguir. Você tem um produto a ser entregue. Então, desde o começo até o fim da entrega do show, da entrega do artista no palco, que o artista é a cereja do bolo quando chega lá. Então, você tem que ter essa inteligência emocional, esse peso, carregar, filtrar, não só para essa equipe, mas para você. Se você não tem uma inteligência emocional, se você não é fortificado, cara, isso é complicado. Eu costumo trabalhar o meu mantra de vida. Primeiro, vem Deus. Não estou falando de religião, tá, galera? Primeiro, Deus. Se eu não estiver bem conectado, parte espiritual com Deus, isso é qualquer um, cada um segue a sua crença. As outras demais vão estar abaladas. Então, vem Deus, a emocional. Se meu emocional está afetado, o restante também abala. Que vem o corpo, certo? Saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Se meu corpo está bem, eu trabalho bem. Se minha mente não está bem, o meu corpo vai refletir e não vai estar bem. Eu gero doenças, eu gero qualquer tipo de dor física. Se meu espiritual não estiver bem, não adianta nada, meu emocional, meu corpo também não vai refletir em nada. Então, essa tríade, ela tem que estar bem alinhada, cara. Esse é o meu mantra que eu carrego. Então, eu preciso estar bem espiritual, emocional e fisicamente. Aí, você vira uma rocha e vai entregar para sua equipe. Por quê? Você reflete. Se você está ruim, sua equipe vai estar ruim. Vai refletir no artista, certo? Não é porque o artista está lá em cima que ele é o único. Não, nós refletimos no artista. Tudo que nós geramos antes de um show acontecer reflete no artista. Se nossa equipe está extremamente estressada, a hora que o artista chegar, ele vai ter estresse, ele vai ter problemas, você vai ter que repassar problemas para o artista. Você vai ter que passar o que está acontecendo. E ele já chega em cima de problema, então refletiu tudo que a pré-produção, a produção e a produção técnica fez. Então, a liderança é nada mais do que isso. Primeiro, se lidere para depois liderar os demais. Não queira fazer o inverso. Liderar os demais para depois se liderar. A ordem invertida não funciona, tá? Eu já pratiquei isso e não deu certo. Já quebrei a cabeça. Então, é com os erros que nós aprendemos. Então, fica essa dica para vocês aí da liderança. Galera, ego é uma das coisas mais destrutivas se não saber ser trabalhada na vida pessoal, emocional e profissional. Por quê? O que é o ego?
O ego nada mais que é aguçado dentro de você. É a sua importância. Só que antes do seu ego, vem os demais, né? Então, invertendo a ordem que a gente posicionou atrás, se você não está bem, sua equipe não vai estar bem. Mas se o ego da sua equipe não estar alinhado, você não está bem, muito menos o seu artista. Então, o ego é fundamental a ser trabalhado. Você vai identificando cada um. Tem alguns problemas, tem uns que tem um ego mais aflorado, tem uns que tem um ego que precisa, às vezes, aflorar um pouco mais o ego dele, que é aquela pessoa neutra, simples demais. Não, para mim tá tudo bem. Não, às vezes o ego é bom, mas sempre pautado. Por que que às vezes as pessoas falam assim, ah, quando você foi começar, não generalizando, quando você foi trabalhar com, depois que você foi trabalhar com tal artista, nossa, você ficou mala, que não sei o quê. Não, não é que ficou mala. Você só aguçou o que você já tinha dentro de você. Você quer conhecer a pessoa, dê dinheiro e poder a ela. Porque sem dinheiro e sem poder, ela não pode ser ela mesma. Ela tem que engolir muito sapo. Então, quando você dá poder à pessoa, o ego dela inflama. Aí você vai conhecer quem é ela profissionalmente. Aí você vai conhecer quem é ela pessoalmente. Aí você vai conhecer ela quem é emocionalmente. Então você tem que trabalhar esse ego dentro do seu funcionário, do seu colaborador, do seu artista. O artista é um dos caras que mais tem ego, porque é tudo centralizado dentro dele. Entendeu? Então você tem que entendê-lo, você tem que saber decifrar, você tem que saber fazer uma leitura dele para você trabalhar e mesclar o ego. Cara, segura o ego aqui. Muitas vezes o líder não precisa mostrar que ele está trabalhando o ego. Existem ferramentas para isso. É aí que entra a liderança, inteligência emocional, para tudo, uma coisa vem linkando a outra e você expor o ego. E o seu próprio ego também, pessoal. Nós, como produtores, se nós não tomarmos cuidado, o nosso ego vai lá em cima das alturas, certo? Eu digo porque a gente lidar com o empresário, a gente anda lado a lado com o artista, entendeu? Então, pelo artista ser um cara renomado no mercado, evidência, famoso, se você não tem inteligência emocional, o seu ego explode. E é a hora que eu tenho que sentar. Isso acontece com qualquer um, tá? Já aconteceu várias vezes comigo. Isso é normal, galera. Então você tem que saber trabalhar isso dentro de você. Sentou, relaxou, respira. O que que eu tô errando? Meu ego tá aflorado? O que que eu preciso mudar? Porque as pessoas, o verdadeiro profissional, ele tem que saber trabalhar o intrapessoal e o interpessoal. Ele tem que saber trabalhar em grupo. Ele tem que trabalhar dentro dele. Então eu trabalho dentro de mim, para depois levar para a minha equipe. Eu tenho que trabalhar dentro de cada um da minha equipe para depois trazer um contexto todo. Cuidado com o ego, mas trabalhe ele a seu favor. Aí que chegou o ponto-chave da situação, galera. Aí que chegou. Trabalhar diretamente com o artista, aí entra a parte do produtor executivo, produtor artístico, né? Por quê? Muitas vezes, todos os problemas que aconteciam antes da entrega do show, antes de você chegar na parte do artista, você não pode passar para ele. Por quê? O artista, o cantor, a sua equipe, ele tem que subir no palco de cabeça limpa, ele tem que fazer uma entrega, porque isso tudo reflete no público. Quantas vezes você já for num show e vira o tal artista e fala assim: nossa, ele tá estranho hoje, ele tá de cara fechada, ele não sorriu, porque ele é um ser humano. Igual todos nós, ele é um ser humano. Então ele tem os dias ruins dele. Então, se você é um produtor que ele chega no camarim para subir no palco e você fala um monte de problema e descarrega em cima dele, como é que ele vai subir? Ele vai subir nervoso, carregado, estressado. Não, a sua função não é essa. A nossa função como produtor é filtrar e resolver todos os problemas e entregar eles solucionados. Então, eu chego no artista quando eu tenho que passar algo para ele que é importante. Vamos usar um exemplo aqui que eu já tive, eu tenho algumas vezes, um palco que tem uma passarela que vai no público, certo? Então, eu tenho uma passarela que está bamba, tem alguma madeira que balança.
Então, à tarde nós chegamos, fazendo toda a checagem de palco para começar a montar. Eu vi aquela madeira que balançou. Eu vi a estrutura da passarela balançando. Chamo o responsável local, chamo o produtor de palco local e falo, cara, isso aqui está perigoso. Isso aqui não está viável para o meu artista entrar. Eu não vou liberar ele subir aqui. Por quê? Porque qualquer problema vai cair nas nossas costas. Se seu artista cai, se seu artista tropeça. Então, aí você chega, cara, eu preciso que você troque. Lógico que vai ter lugares que você tem que ter o jogo de cintura. Cara, eu preciso reforçar essa estrutura aqui. Depois é até legal, saiu esse final de semana, dei uma olhada lá, não estou fazendo divulgação de nada, mas o próprio Léo Dias postou um vídeo de um amigo nosso, que é o Wesley, que é produtor da Simone Mendes. Ele teve um grande problema no show em Franca essa semana, depois vocês vão lá, dar uma olhada. E, cara, estrutura zero. Cara, mega perigosa. Tanto que o show da Simone foi cancelado. Deu uma repercussão gigante em cima disso. Lá vocês vão entender um pouco do que eu tô te falando. Os caras fixando o palco de qualquer jeito, palco aberto. Então, se você coloca o artista em cima disso e acontece o que aconteceu com ele, você vai ver lá que o grid cai. Imagina se acontece isso em cima do palco. Então, cara, ele fez corretamente. Ele analisou todos os problemas, tentou resolver, só que a produção local não te entregou, certo? Como não entregou para ele, ele teve que levar adiante. Aí ele levou o problema para o artista. Nós estamos com essa situação, então, no meu ponto de vista, não é viável e não é seguro fazer o show. Ok? Foi aí que foi seguido. Ele teve que levar o problema para o artista. Agora, quando você tem o problema só do caso que eu te falei, da passarela bamba, e foi resolvido à tarde, opa, problema resolvido? Nós tínhamos um problema. Então, para que eu vou chegar no meu artista à tarde e vou falar? Olha, a passarela à tarde estava bamba, mas nós arrumamos. Você já implantou um problema nele e falou que se arrumou, mas ele vai ficar com o pé atrás. Opa, estava bambeando, então eu já vou chegar ali mais ou menos. Não, você já resolveu, aquilo não é mais um problema. Então, para que você levar isso? Então, lidar com o artista é saber o que levar a ele. Porque ele também tem o ego dele. Como é que você vai analisar ele o dia? Ele é um ser humano igual a nós todos. Do mesmo jeito que você lidar com a sua equipe, você tem que analisar como é que ele está chegando hoje. Ele está estressado? Vamos trocar uma ideia para acalmar ele. Ele está feliz hoje? Legal, vamos motivá-lo mais ainda. Cara, hoje ele chegou para baixo. Então você tem que começar a analisar como líder, como produtor, tá? Isso no geral. Por isso que eu falo lá do início. O produtor é o 360. Eu tenho que olhar, eu tenho que trabalhar o lado psicológico dele. Eu tenho que trabalhar a parte técnica da minha equipe. Eu tenho que trabalhar a parte funcional da minha equipe. Então, lidar direto com o artista é fundamental você ter essa liderança psicológica também. Porque é o que eu te falei. Você está lidando com o ser humano. A gente do backstage, que fica atrás dos bastidores, eu posso trabalhar de cara fechada. Eu posso trabalhar com uma dor de cabeça, cara fechada, sem sorrir para ninguém. Mas o nosso artista não. Se o artista sobe de cara fechada, nossa, ele é mala, tá estressadinho. Se o artista passa por alguém e não olha e nem acena, nossa, ele é um artista mala. Não é, mas ele tá com problema. Às vezes o produtor levou o problema para ele lá. Ele já entrou estressado. Às vezes ele tá com problema pessoal, que ninguém soube lidar, é normal essa situação, certo? Mas nós temos que saber identificar para trabalhar diretamente com o artista. Galera, vocês sabiam que 92, isso é dado científico, tá? Estudo, que 92% da população não faz o que ama, o que gosta? Somente 8% da população do mundo faz o que gosta? Vocês sabiam disso? Então é um fato para vocês estudarem aí, que é muito importante, galera. O segredo do sucesso inicial, para mim, a base de tudo é você fazer o que você gosta, o que você ama. Imagina, quantas pessoas têm infelizes no mundo profissional que não faz o que ama? Não estou falando de questão financeira, não. Tem pessoas que é muito bem financeiramente, muito bem remunerada, mas estão num cargo que não ama. São infelizes profissionalmente. Eu já tive essa fase. Estava muito bem financeiramente, mas infeliz profissionalmente. Então eu não conseguia dar o meu máximo. Eu sempre
travava, ia, o que está acontecendo comigo? Eu sou errado. Não, eu só não estava fazendo o que eu amo. Aí vem Confúcio, que é um pensador histórico, e vem e fala: faça o que ama, que você não irá trabalhar um dia sequer. Cara, isso é profundo, isso é ótimo. Então, a partir do momento que eu descobri isso, que nasceu isso dentro de mim, eu falei, opa, então hoje eu tenho isso, cara. Eu não trabalho, eu me divirto. Eu amo fazer uma produção. Eu amo ensinar ao próximo. Eu amo estar à frente da minha equipe. Cara, a gente passa agora mesmo, esse final de semana passado agora, eu fiquei 3 dias sem dormir, que nós tivemos a gravação do DVD da Maiara e Maraísa em Goiânia. Nós ficamos 3 dias direto sem dormir, cara. Eu ia, dormia sentado assim, ó, e voltava, produção a mil. Por quê? Isso não é correto. Não é. Mas a gente precisava, tinha um prazo curto de entregar. Porque volto lá atrás que eu falei. Inteligência emocional, inteligência física, saúde, bem-estar e espiritual. O meu físico foi abalado. Só que eu me preparei emocionalmente para isso. Eu preparei o meu emocional para falar: corpo, eu preciso de você agora. Eu cuidei de você, eu cuidei da saúde. Agora eu preciso que você venha comigo. Vamos nessa? Então, cara, foi uma diversão. Eu tava num parque de diversão. Eu passei 3 dias me divertindo, sem dormir, ralando, suor embaixo de um sol quente, e nós estávamos lá. Então, fazer o que ama, galera, é primordial. Fica a dica aí. Faça o que ama e você não irá trabalhar um dia sequer na sua vida. Agora chegou a cereja do bolo, o principal, a nossa entrega final. Tudo o que nós colhemos, o que nós viemos plantando no decorrer da pré-produção, da produção técnica, de lidar com o ego de cada um, de tudo, agora é a entrega. Quando você entrega o produto final, seja um show, seja uma gravação de DVD, seja um projeto corporativo, seja uma feira, seja um festival, a hora que você vê aquilo entregue, não existe uma sensação melhor para quem gosta de trabalhar com isso. Vale muito a pena tudo que você sofreu, tudo que você ralou, tudo que você se dedicou e se entregou, que foi essa entrega. Você se dedicou para ver o resultado final. Então, você trabalhou toda a sua equipe, você trabalhou o seu artista, você trabalhou o ego, a inteligência emocional de cada um, deu suporte para todos para fazer aquela entrega. Se você não fazer essa base bem elaborada, sua entrega vai refletir lá na entrega final. Não tenha dúvida. Quando você vê um show que não foi entregue bem, todo esse degrau percorrido, algum teve uma falha. Tem várias falhas que pode acontecer. E é normal acontecer. Porque nós trabalhamos. Eu tenho um amigo meu que é o Miguel Carriero, que ele é o presidente da Virgin, a gravadora Virgin. Ele sempre fala para mim assim, eu aprendi com ele isso. Nós trabalhamos com um dos piores produtos do mercado. Ele anda, fala e tem vontade própria. Então, cara, quando o seu artista vira para você e fala, não quero fazer isso, você se vira, irmão, ele não vai fazer. Ou quando ele quer fazer algo que não está no seu script ou no seu programa, cara, eu quero que você faça isso. Você vai trabalhar a entrega, se é possível fazer ou não. Você tem que vir com 1, 2, 3 soluções e mostrando prós e contras de cada um. Mas você tem que vir com essa proatividade. O líder tem essa proatividade. O produtor tem isso. Para sua entrega e ser espetacular. Eita, agora nasceu o meu filho, que a gente carrega no colo. A Pode Produzir, galera. A Pode Produzir começou, vamos falar brevemente o que é a Pode Produzir. Hoje nós somos uma produtora que gera conteúdo, infoproduto, e também trabalhamos com produção artística, executiva e gerenciamento de carreira artística. Só que a Pode Produzir começou comigo e com a Leilani, minha esposa. Nós criamos um infoproduto para fazer, ensinar e dar um curso de como ser um produtor, como fazer o percurso, tudo que nós estamos falando. Então a gente começou brincando, foi ela que escolheu o nome, foi ela que escolheu a logo. Aí nós já temos uma logo atualizada agora, que o Rodrigão, meu amigo, fez.
ela que escolheu os tons, ela que escolheu toda a estrutura que você pode ver hoje. Vai lá no meu canal, lá Pode Produzir, que você vai ver todas as edições de vídeo, é ela que está fazendo. Então, ela é a minha base da Pode Produzir. Então, a gente começou nascendo nisso. Então, o infoproduto final, que vai ser esse curso de produção de artistas, dentro disso, nos juntamos e criamos a nossa produtora. A produtora Pode Produzir está aí para representar artistas do mercado, para fazer shows, feiras e eventos, e você conhecer muito aí. Então lá, acompanhe Pode Produzir, que nós estamos no mercado justamente, que eu estou trazendo toda essa minha bagagem de produtor no meio artístico, tudo isso que eu vim fazendo do decorrer e as minhas experiências nós estamos aplicando agora para levar para vocês que querem aprender, para levar você, artista, que quer amplificar o seu mercado, a sua marca, para ser uma entrega. Galera, primeiro eu só quero agradecer aqui a Music Connect por estar aqui junto com vocês. Venho aqui em parceria com a Music Connect, sempre sendo um moderador. Hoje estou aqui entregando todo o conteúdo, um pouco do que eu sei para vocês, todo o ensinamento. É um prazer imenso ter essa parceria com vocês, galera. Muito obrigado, forte abraço a vocês. Que aula, meu amigo Leonardo. Vou roubar as suas palavras que você sempre fala. Derramou conhecimento, né? Hoje Ai, foi a meu sua Deus. vez. Estou só engateando nesse assunto. Tá doido, não. Massa demais, cara. Bom, tem bastante pergunta aqui também. Obrigado, viu, Amade? Obrigado mesmo Queria. pela nossa parceria. Hã? Obrigado mesmo pela nossa parceria, Pô, que isso, pela cara. sua amizade, para onde nós Muito estamos obrigado. chegando com esse projeto aí. A Music Connect vai muito longe ainda. Não, vamos fazer muita coisa junto, você sabe disso. Com Você é uma pessoa certeza. que eu gosto. Pô, Leonardo, cara, é uma pessoa que às vezes eu tô com um problema, assim, ele é uma pessoa que eu ligo, ele acalma, ele consegue enxergar, assim, ele vê um outro plano da coisa, e acho que é muito isso que o produtor tem que ter, né? Você tem que ser a última pessoa a perder a calma, né? Exato. Todo Quando mundo o pode produtor pede a perder. calma, a base se desestrutura inteira, né? Né? Deve Mas, ser difícil não irmão, poder passar pro artista isso, né? Você mas tem que também resolver quando tudo. perde a calma, sai de baixo. É, falam que produtor é uma parada difícil de mexer. É, é isso Você aí. só tem cara de tranquilo, então. O pessoal vai ficar com Hum, medo de você agora. não, eu sou tranquilo, cara, pelo amor de Deus, você sabe Não, disso. pior que você é. E tem muitos ensinamentos também. Cara, você falou um negócio legal aí, e a gente até já conversou isso outras vezes também, sobre a pré-produção, a produção e a pós-produção. Quando você diz isso, seria em que sentido? Assim, é num show normal? É num DVD? O que seria Então, isso? voltado a projetos do show business, seja show, seja um evento, seja uma feira, seja um DVD, seja um show pequeno, de médio, grande porte, existem esses 3 pontos que é muito importante trabalhar, certo? Em artistas escritórios e artistas grandes, existe uma pessoa para fazer só a pré-produção, existe o produtor técnico, e juntos fazemos a entrega da pós-produção. Em artistas pequenos, até médio porte, que eu já trabalhei também, eu fazia tudo. Eu fazia a pré, a produção, a pós, o financeiro, dirigia, assoviava, Só faltava cantar. só não cantava. Aham. Então, a pré-produção, costumo dizer, é 80% para evitar os seus erros, é 80% da sua entrega. Uma pré-produção bem feita, você tira todos os problemas da sua frente durante o show. Por quê? A pré-produção é uma ficha que nós enviamos para o contratante, para a produtora local, que eu preciso de todas as informações necessárias para executar o show. Então lá eu preciso do nome do evento, endereço, local, hotel, contato do fornecedor o contato do técnico de áudio, de luz, do gerador, responsável por camarim, responsável pelo transporte local e por aí vai. Dentro disso tudo, a nossa pré-produção entrega para mim a pré-produção e eu começo a executar o show. Só que o show não é executado somente no dia. Eu começo a Uhum. executar ele antes. Tudo que foi feito da pré, tudo que nós absorvemos de informações, a gente começa a fazer o contato do pré-show.
Então, alinhar toda a estrutura, se o palco nos atende, se o gerador está ligado da forma correta, se está atendendo o checklist de camarim, se o transporte está todo certinho conforme nós pedimos, né? E aí executando até a entrega do show. Quando você chegou no show, você fez aquela entrega, aí você precisa do seu feedback. Eu preciso do feedback do meu escritório, do meu artista, do contratante, da prefeita, do prefeito, Uhum. todo mundo que foi. Porque existe falhas, existe erros. Então, e acertos. Então, nós temos que usar tudo isso a nosso favor para ir melhorando cada vez mais. Ó, você vai chegar uma negativa, um feedback negativo. Só que use esse feedback negativo ao seu favor, cara. Não use Uhum. o feedback negativo para te derrubar. Usou, alinhou novamente, o próximo você executa de uma melhor forma. Então, a linhagem da pré-produção e pós, é exatamente isso. Nossa, tem muita coisa, né? Tem que entender desde gerador até de instrumento, né? A gente tem pessoas para cada cargo, para cada departamento. Uhum. Então, eu tenho o cara que é responsável pelo camarim, eu tenho o produtor técnico, eu tenho o hold que cuida dos instrumentos, eu tenho o técnico de som, um técnico de PA, um técnico de luz, um técnico de painel de LED, um motorista. Então, eu preciso abranger os assuntos, porque eu não vou chegar lá e dirigir a carreta. Eu não Sim. vou chegar lá e vou operar a mesa do som. Uhum. Mas tudo Então, passando. eu tenho que chegar lá com uma ideia e ele resolver o meu problema. Ó, nós Uhum. estamos com uma situação assim, o que que podemos fazer? Juntos nós decidimos, né? Eu gosto de trabalhar muito nessa dinâmica. Nunca é minha opinião final. Porque se o cara é expert naquele assunto, se eu for querer resolver tudo, eu não preciso dele. Só que também eu vou tomar na cabeça. Eu não sei tudo. O produtor não sabe tudo. Ele entende de cada assunto que é pedido. Só que quando é tecnicamente para executar o serviço, cada um está no seu departamento. É a mesma coisa eu Entendi. pegar um avião e querer pilotar ele. Uhum. Então não tem como, cara. A mesma coisa que eu chegar, pegar um bisturi e operar uma pessoa. Eu não posso ir lá fazer o que o médico faz. Mas eu posso trocar uma ideia com o médico para saber o que ele precisa para a gente entregar tudo na entrega do paciente dele. Ó, eu preciso disso, eu preciso daquilo, é isso e aquilo. E juntos trabalhamos assim, a equipe toda, entendeu? Muito bom. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você também tocou no assunto do escritório. Você passa muito mais tempo da sua vida, né, com o artista do que com o empresário, né? Porque o artista está na estrada com você. É. Só que você tem que dar satisfação para o escritório e para o empresário, né? Cara, como que se surge algum BO assim de estrada, alguma coisa que você tem que ser repassada para o escritório, como que você consegue repassar isso sem estremecer sua relação com o artista, ainda mais que você trabalha com grandes artistas? Como que você consegue fazer isso? Que golaço essa pergunta, hein, irmão. Que golaço, hein? Me deixou de saia justa Quero agora. saber de tudo, pô, backstage. Cara, você tem que ter uma dinâmica bem elaborada e pensar bem. Pô. E principalmente quando você tem o artista querendo uma coisa, o escritório querendo outra, e você pensando de uma outra forma. Uhum. Então, eu chego com a minha percepção. A minha percepção é essa. O que que é melhor para fazermos desta forma? Se o artista acatou e aceitou, ok, ele precisa me argumentar. Ah, mas isso. E eu oriento. Se você for por esse caminho, você pode ter esse problema. Você está à disposição para enfrentar isso? Ah, é melhor não, né? Isso. Então a gente leva para o escritório. Aí eu preciso resolver tudo na estrada. Eu sou o gestor da equipe. Eu não posso ficar levando problema para os meus superiores, a não ser que seja um problema bem grande. Aí eu Uhum. preciso, cara, cheguei aqui, eu preciso do seu ok, posso executar? E ele vai me dar o ponto de vista dele. Uhum. Às vezes ele vai concordar comigo, às vezes não. Às vezes o ponto de vista dele é a resolução do problema. Volto a te falar, a Entendi. gente não é a voz da razão. Nós temos percepções. Neste momento, a percepção dele pode ser melhor que a minha, ou a própria do artista. Então você é responsável para alinhar todos esses pensamentos e resolver a situação. É mais ou menos isso. Muito bom. Você tem que ter algum ok, de certa forma, também para tomar alguma atitude, falar com o contratante, né?
Mas Eu sou a linha tudo. de frente, né, cara? Igual na guerra. O produtor é a linha de frente do batalhão. Ele abre o Uhum, peito, vai de peito aberto, vai para cima, vamos resolver problema, vem o contratante, vem produção local, vem problemas com parte de equipamento, com acessibilidade, com logística, uhum. entendeu? Então eu tenho que resolver, eu não posso levar problema. Deixa eu te fazer uma pergunta também. É claro que isso muda de um artista para outro, mas, cara, como que funciona a logística de camarim de vocês para atender fã? É muita loucura? Vocês como que funciona de cidade para cidade? Cada lugar tem uma Cara, regra? então, tudo depende de artista para artista, Uhum, show para show. Por quê? Vamos ver de artista para artista. Tem artista que atende fãs à vontade. Se tiver 100 fãs, o artista vai atender. Tem artista que gosta de limitar. Não, não, eu vou atender só 20 fãs. Tem artista que atende 5. 5 fãs. caramba. É um jeito de cada um. Então, nós trabalhamos em cima do que o artista quer. Geralmente, o ideal é a gente atender antes do show. Por quê? Certo. Só que existe o prós e os contras também de atender antes. Tem artista que gosta de se preparar antes, estar na tranquilidade, fazer aquecimento de voz dele, psicológico, e não quer atender Uhum, ninguém. Vamos atender pós. Mas tem artista que prefere atender antes, começou o show, acabou o show, tá liberado. Então vai muito da dinâmica do que o artista quer fazer. Então você tem esses dois lados. Eu, uhum, particularmente, prefiro atender antes. É mais prático e mais dinâmico. E depois a gente entra com desmontar cenário, desmontar equipamento, principalmente quando é logística. Se a logística é longe ou não, aí eu tenho que sair rápido. Então, já vai quer sair depender para do outro cada um. show, Gente, desculpa aí pela minha voz né? aí, que não, hoje tá. Você não dorme mais, né, cara? Faz uns 4 anos que você não dorme, da Que isso, última cara? vez. Você me ensina o que é isso? Não, é complicado, eu imagino como que é a É. loucura. Cara, vamos abrir para as perguntas aqui também, né, a gente tem que dividir o pão, senão só eu vou perguntar, Vamos embora. e a gente também tem que manter Estou nossa com linha de você, tempo. Lucas Amade. Ó, vamos lá, Lucas Nasser, um grande Ah, abraço. Lucas Ele Nasser, apareceu. grande que é. Ó, o responsável por É nossa amizade. verdade, Lucas que nos apresentou. ele que nos apresentou. Nosso doutor, advogado, meu e seu, né? Ele já pode vir dar aula aqui também, né. Cara, nós temos que chamar ele para falar né, É, o de tanto de direitos BO que ele artísticos aí. resolve, de contrato, Lucas, estamos beijão, meu nessa, parceiro. amigão. Falou: Sou fã demais, alegria de ver o sucesso do Léo, em que tive o prazer de acompanhá-lo desde o início da sua carreira de produtor musical. Época que Cara, você era quase motorista também, né? Que fazia tudo. exatamente. Nós já passamos vários perrengues aí, várias situações. Aham. Passamos muita coisa junto aí, cara, que é gostoso de lembrar, mas foi É, perrengue. Cara, só que quero fica agradecer subentendido. pela amizade do Nasser, um cara excepcional, nosso amigo, nosso Ele, parceiro, já me ajudou muito e continua me ajudando. E estamos aqui, eu estou aqui com você hoje, graças a ele. graças a ele. Só Um isso. abraço. Ó, Caroline Silva, de Goiânia, perguntou assim, cara, gostei dessa pergunta. Gostaria de saber se há alguma diferença entre trabalhar com artistas masculinos e femininos. Você tem dois grandes exemplos disso, né? Cara, tem muita diferença. Tem, em vários aspectos, tá? Mas hoje eu trabalho com uma dupla feminina que dá muito pau em homem, viu, cara? Olha, não É? põe o pé no freio, não. Acelera até o final. Olha Mas, só. mas tem muita coisa assim, cara. Vou citar pela atualidade que eu trabalho com um artista feminino. Então, artista feminino, você tem o time para ela maquiar, arrumar cabelo. Querendo ou não, você tem que ter mais cuidados com a mulher. Mulher é mais delicado, né? O time dela é Uhum. diferente, principalmente no dia a dia. Então, você tem que ter mais cautela. O homem é mais dinâmico. Não é ruim para os dois lados, é bom os dois lados. Só que são dinâmicas diferentes. Até mesmo para uma roupa.
É mais prático. O homem chegou, arrumou o cabelo, pôs uma camiseta, uma calça, tô pronto. Mulher não. Mulher tem seus detalhes. Mulher tem sua maquiagem, faz sua unha, sua roupa mais é delicada, tem vários acessórios para usar. Então, tem muita diferença, cara. Muita Eu vi diferença. aqui que você tinha me mostrado, tem até um tempo destinado a isso, né? Assim, de todo show tem um O tempo meu destinado a arrumar cronograma, o cabelo o e meu são horas, né? cronograma, o meu cronograma eu monto em cima disso. Eu estipulo a hora de iniciar cabelo e maquiagem, porque eu preciso calcular o tempo eles vão começar, o maquiador e o cabeleireiro, muitas vezes é o mesmo, para ele me entregar até a hora que eu preciso que a artista saia. Então Uhum, eu preciso que a artista saia X horário. Então eu calculo esse tempo que ele precisa, eles me dão um feedback, eu preciso de tanto tempo para te entregar esse horário, entendeu? Então uhum. isso daí entra no cronograma E também. isso no hotel, né, geralmente, antes de ir para o Geralmente a gente show. faz no hotel, mas Uhum, existe possibilidade de você ter que maquiar às pressas dentro de um camarim, ou se a uhum, artista sai direto da casa dela, então depende aham. da logística. Bom demais. Ó, mais uma pergunta da Leilane, conhece? Jesus! Até engasgou. Primeira dama, Beijo, Leilane. São como eu, Bernardo do Campo, São como eu Paulo. falei, como eu falei aí, né? Ó, quem criou a Ó, Pode Produzir ó, foi ó. ela. Ela é braba, tá? Hum, Sério? Pô, tá louco. nossa Durante a artista número um. pandemia. Hã? Nossa artista número um, ela. Não, ela é foda. Durante a pandemia que tivemos, tiveram muitas lives. Existe muita diferença em uma produção de live para shows? E qual a maior dificuldade que já enfrentou para entregar um show? Duas perguntas Hum, boas. olha, é de casa, mas ela botou pra lascar na pergunta, É. hein? Primeiro quero mandar um beijo para ela aí. Leilane é minha primeira dama, é meu porto seguro, sempre me ajuda em tudo nas minhas loucuras. O projeto Pode Produzir é nosso, só tem que agradecer ela. Beijão. Meu brother, as lives foi um momento que nós tivemos que reaprender, porque nós não tínhamos esse Uhum. conhecimento. A gente não fazia lives. A live nada mais que é um programa de TV ao vivo, cara. Só sabia quem estava trabalhando na TV e sabia fazer isso. Então nós tivemos que aprender isso. Nós Aham. pegamos nosso conhecimento de show e trouxemos para a tela da internet. Mas como que nós vamos levar para a tela da internet? Aí nós tivemos que ir em busca de conhecimento. Teve que ir atrás das pessoas. Como eu faço? Qual tipo de internet que eu preciso? Busca quem entende de internet. Qual é o time que eu preciso? Qual a estrutura que eu vou montar? Você teve que montar uma Então, estrutura de transmissão, né? totalmente, é uma estrutura totalmente de transmissão, cara. Aham. Você não... é igual um programa de TV mesmo. Você tem todo o seu sistema por trás. Todo mundo que viu as lives lá achava que é só uma câmerazinha ligada e pau dentro. Não, é um sistema bem complexo. Deve ter E aquela coisa de show, o agravante da live é que você tem o ao vivo. Então, o ao vivo tá 100% lá. O show não. O show eu só tô no palco. Quando você joga uma captação de vídeo, que seja para DVD ou para o ao vivo, tem um agravante que você não pode ter margem de erro. Qualquer margem de erro vai ficar lá, cadastrado. Uhum. Em perrengue de show, eu tive vários. Mas eu vou te contar um que eu tive esse final de semana, cara. Domingo, ontem, né? Ah, tá. Ontem. Foi ontem. Nós fomos fazer com Maiara e Maraísa em Alvorada do Sul, Paraná. Só que elas iam pousar, o avião delas iam pousar em Londrina. E quando elas foram pousar, não consegui, o piloto não conseguiu, porque o tempo estava fechado. Eu programei para elas pousarem 3, 4 horas da tarde, e dava para fazer a logística, que você já falou aí, que era chegar no hotel, se arrumar, cabelo, maquiagem. A gente estava a 1h20 distância do local do show. Uhum. O piloto tentou pousar e não conseguiu. Aí veio o sistema do piloto para mim, ele tentou mudar para Maringá. Tentou pousar em Maringá, não conseguiu. Ele Nossa. foi, deu a volta e voltou para Bauru, São Paulo. Lá ele conseguiu pousar.
Bauru eu tava 4 horas de distância do show, cara. Isso era 5 horas da tarde. Tá. Aí eu falei, lascou. Foi ali, tipo, a hora que você me ligou ontem. Eu falei, cara, exatamente. Eu te liguei que nós tínhamos que fazer a gravação ontem, né? Aham. Foi, Lucas, deu um BO aqui, cara. Vamos mudar para Nossa. amanhã que hoje sem chance. Não pousou do lado, pousou em outro estado. É, exatamente. Pousou em São Paulo, eu tava no Paraná. Caramba. Aí eu já locomovi, eu já contratei 2 carros para deixar à disposição dela. Em último caso, elas iam vir de carro, via terrestre, até a cidade do show, e nós íamos para o camarim para elas se maquiarem no camarim. Já deixei Essa é uma preparado o camarim. situação de se maquiar no camarim. Deixei o menino do nosso camarim, o Igor, preparado. Falei, cara, prepara tudo, nós vamos levar ela para o camarim para se arrumar aí. Aí, conversando com o piloto deu uma alternativa. Olha, nós temos uma previsão que daqui 1 hora o tempo pode ser que abra. E aí a gente pode tentar pousar de novo aí em Londrina. Aí conversei com as meninas, conversamos com o escritório, conversei com o piloto. Então, aí decidimos juntos esperar. Uhum. Graças a Deus esperamos e deu certo. Eu estava lá no aeroporto de Londrina e começou a pousar alguns aviões. Aí eu liguei para o piloto e falei, ó, já está pousando aqui. Ele, então, vamos tentar. Tentou, a hora que estava chegando, eu falei, putz, e agora, cara? Pousa, não Nossa. pousa, pousa, não pousa. Se não pousasse, ele ia tentar de novo Maringá, senão ele voltava para Bauru e já ia ficar mais tarde. Meu Deus. Mas graças a Deus pousaram tipo muito mais tarde, já era noite. Aí corre, tem que ir para o hotel, agiliza os maquiadores para deixar tudo pronto quando ela chegar já maquiando. Aí Cara. nesse caso, eu queria jogar o atendimento. Quando eu cheguei em cima da hora. O show era Uhum. meia-noite, eu cheguei com elas 11h30. Eu falei, então eu vou jogar o atendimento de fãs, de foto, pro Aham. final do show, Não tinha mais pós-show. nenhum show no dia. Não, para não atrasar. Só que Uhum. aí o prefeito veio, conversou comigo, optou por, não, vamos atender antes, eu espero um pouquinho mais. Aí atendemos, super bacana, o prefeito colaborou, aí entregamos o show. Mas, ó, foi no sufoco, Não, cara. isso que assim, você tá falando de ontem. Foi. Imagina em todos esses anos, né? Não, vixe, é muita coisa, cara. Acho que Já até fui, BO desse jeito de voo, assim, deve ter acontecido muitas vezes, né? já fui para Manaus. Você pousa em Manaus, anda 6 horas de carro, depois 1 hora de barco para chegar na cidade do show. Os artistas só pousando Nossa, com avião anfíbio, aqueles que pousam na água. nossa. Tem que montar a logística. Aí eu tô um dia em Manaus e no outro dia em Belo Horizonte, Minas Gerais. É, não, a sua agenda é um caos. Você me mostrou, eu quase caí para trás aquele dia. Cara, e deixa eu te falar, Léo, você está falando de logística aí, de coisas recentes. Vou fazer um gancho já de algo recente que aconteceu, que foi o DVD da Maiara e Maraíza, que imagino que tudo tenha passado por você. O que as pessoas podem esperar? Como que foi a gravação, o processo de produção, pré, durante, pós? O que você teve que cuidar de lá e o que você pode falar para a gente? Cara, como a agenda da Maiara e Maraíza é muito extensa, Uhum, a gente é difícil ter um time para parar. Lá nós tivemos a produção geral do Renato, Renato Moraes Renatinho, que é um grande uhum, amigo meu, trabalha dentro do escritório, ele esteve à frente de toda a produção do DVD. uhum. Então ele deu todo o suporte para nossa equipe, para a entrega, e eu fui dando suporte junto a ele também na base disso tudo. Mas, cara, graças a Deus foi incrível. Renatinho é um cara Uhum. super experiente, cara, ele é um professor, né? O cara tem uma experiência, uma Olha bagagem só. enorme. E nós tivemos pouco tempo para montar, cara. Nós tivemos Uhum. 2 dias para montar a estrutura, porque o show foi na quarta, na segunda teve, perdão, no domingo teve, segunda começou a montar e teve a terça, e a segunda e a terça. Na quarta já foi o DVD. Então ele foi muito compacto a questão de tempo de montagem, cara. Ali foi pau. Aí entra toda a É. logística, aí entra todo o preparamento de cronograma,
que você tem que fazer o cronograma de quando a equipe de filmagem chega, a equipe de som, a equipe de áudio, quanto tempo eu vou montar a cenografia. Então, você tem que ir orquestrando isso daí. Você tem que trabalhar Uhum. isso daí, ter todas as ferramentas na mão e gerando a dinâmica. Se você colocar todo mundo, bagunça. Então, primeiro entra um, depois entra outro, e aí você vai trabalhando. Aquele do E o Bruno DVD Marrone foi que incrível, você cara. fez, pô, A do Bruno Marrone foi diferente. A do Bruno Marrone eu fiquei com a produção total nas minhas mãos, junto com a produção técnica do Tinho, meu irmãozaço. E lá eu fiz tanto a produção geral quanto a parte financeira também, cara. Tem verdade. mais isso. E lá nós ficamos, eu fiquei 8 dias antes montando e 3 depois desmontando. Então lá foi do início ao fim, pegamos do zero, só tinha o chão que você conhece, que Sim, foi aí sim, a sua terra, estava presente. terra Cara, que do estrutura foi elétrico. aquela? E aí É, tudo teve que passar por você. Você estava ali como um produtor, mas cuidando até da parte financeira, igual você falou. isso, tudo a gente acabou, conseguiu gerenciar tudo isso daí, entendeu? Lógico, com a base do escritório junto, mas esse gerenciamento junto com a produção local foi tudo com base comigo mesmo. E ficou Hum, bonito, né, cara? Não, genial Bonito. aquilo lá. E o das Muito. minhas também tá ficando incrível. Inclusive, Bruno Marrone participou. As participações Muito. pancada, cara. A entrega desse DVD vai ficar. É mais goiano, assim, você falou, né? É, As foi uma, participações. foi uma homenagem à Goiânia. Então, Uhum. eles trouxeram só participações que têm história Goiânia. Então, foi Leonardo, de Paulo e Paulino, Amado Batista e Bruno Marrone. Que legal. Então, foi todos artistas que tiveram essa história com Goiânia, essa ligação. E a Maiara e Maraísa trouxe tudo isso para imprimir isso dentro do DVD. Uhum. Incrível. Bom demais. Vamos para mais uma pergunta. Vamos Luiz lá. Portilho de Campo Grande. Cara, esse aqui é um Olha produtor só. fera, hein, Léo? Eita. Esse aqui, Luiz cara, Portilho. ajuda a gente em cada uma aqui que você não tem noção. Ô, Luiz, forte abraço aí, cara. Obrigado por você Abraço, ter mandado Luiz. uma mensagem, uma pergunta. Qual foi a sua maior dificuldade no começo da carreira como produtor? Hum, Tava cara, esperando alguém perguntar essa. essa, né? A maior dificuldade que a gente tem quando no começo da carreira é o que eu até citei na minha aula, é você tem que ter resiliência. Por quê? É diferente eu chegar hoje com Maiara e Maraísa, com Bruno e Marrone, e exigir que atenda o meu rider, que atenda todas as minhas solicitações de transporte que eu preciso, carro executivo, van executiva. É fácil. Só que quando você está com artista pequeno, cara, você não consegue tudo isso. Então, muitas vezes você se ferra, você tem que se. A minha maior escola foi nos artistas pequenos. Hoje é minha mata trabalhar. Hoje eu tenho uma grande quantidade, um grande número de equipe. Só que esses perrengues foi a minha escola, foi nos artistas pequenos, cara. Esses são os perrengues. Você chega lá, não tem uma estrutura boa de som, o que você faz? E o projeto não tem verba para poder alugar um sistema E bom. nem equipe, talvez, né? Não tem uma equipe. Eu já montei painel de LED, eu já montei iluminação, já enrolei cabo, Uhum. entendeu? Não que isso seja mérito e desmérito, todas as profissões são maravilhosas no show business, mas eu tive que fazer muitas outras funções que não eram a minha para fazer essa entrega. Então, esse é o perrengue, essa foi a escola, o lado bom. O perrengue virou ensinamento. Uhum. Entendeu? E aí você tem que agarrar nas oportunidades, assim, né? Vai. Acho que música é muito contato, né, cara? Acho que mais do que Cara, eu diploma, acho que basicamente. não só a música, mas o mundo em geral. O networking é a base da sua Uhum. comunicação. O network para tudo. Não adianta eu ter uma qualidade profissional, ser um cara mega do QI elevado e eu não ter Uhum. network. Não adianta nada também eu só ter network e não ter habilidade. Sim. Então, só que o network é a base de tudo, onde você conecta as pessoas. A conexão é Uhum. muito importante. Então, tem muita coisa que eu sei fazer, que se eu conectar com as pessoas, eu vou potencializar e multiplicar. Só que se eu ficar trancado dentro da minha casa, trancado dentro de um escritório, dentro do meu mundo quadradinho, cara,
Com o network você potencializa e você deixa muito mais rápido a sua ascensão. Então, Cara, network é fundamental. assim, até falando da parte dos produtores, dos holds, dos músicos, de quem é uma equipe por trás do artista, a gente vê assim, falo por mim e por você, a gente vê amigos nossos que você vê que eles vão escalando, indo para outros artistas, e é sempre na indicação, é no contato, ou porque pegou o telefone alguma vez, sabe assim, você entende o que eu tô falando, né? Tipo, pô, um músico da banda é de Campo Grande e ele lembra de um gaiteiro muito bom que está em Campo Grande parado, vai trazer para cá. E aí, Vou te contar do meu processo do network. por Só que favor. também não adianta nada você ter um bom network e você não ter uma boa entrega, senão ninguém vai te indicar. Sim. Sendo rápido, eu trabalhava, foi até quando eu conheci o Lucas Nasser, nosso amigo, que ele mandou uma mensagem, trabalhava no Breno Caio César, Uhum. em São Paulo, a dupla dos gêmeos. Falei, nisso eu gosto de trabalhar com gêmeos, né? Hoje com a Maiara Então, né, Maraíza. cara? Quem me, quem me indicou para o Bruno Marrone, quando eu entrei no Breno Caio César, ele era do escritório da Brothers, que é do Michel Teló. Quem me indicou para Certo. o Bruno Marrone foi o irmão do Michel Teló. Caramba. Né? Se eu não tivesse feito um bom trabalho, ele não iria me indicar. Aham. Só que aí, quando o Breno Caio César saiu do escritório do Michel Teló e foi para o Workshow de Goiânia, que era o escritório da Marília, Henrique Juliano, Zé Neto, própria Maiara e Maraíza hoje, eu conheci todo mundo dentro do escritório, certo? Uhum. Aí eu saí do Breno Caio César quando o Breno Caio César estava lá. Aí eu fui para o Bruno Marrone com indicação do irmão do Michel Teló Uhum. e fiquei 6 anos no Bruno Marrone. E Caramba. quem me indicou e me trouxe para Maiara e Maraíza foi um empresário da Maiara e Maraíza que eu conheci quando o Breno Caio César estava na Workshow. Ah, Entendeu como o network se conecta? caramba. E Isso é a assim, base do network. nos dois veio dos gêmeos, né? Assim, Isso, eu e, sou e muito como grato que aos um meninos, bom cara. trabalho as Os pessoas não meninos, esquecem, né? cara, eu amo a família deles, os meninos abriram muita porta para mim, aprendi muito com eles. Ali me ajudou muito na minha janela de mercado de network. Fiz Uhum. muito network com eles. Olha que massa. Só que, se eu não tivesse feito uma boa entrega do meu trabalho, eu não chegaria aqui só com network. Uhum. Então, um me indicou porque ele confiou no meu trabalho. O outro me indicou porque confiou no meu trabalho. E hoje eu Uhum. estou aqui porque estão confiando no meu trabalho. Entendeu? Uhum. Tem uma pergunta do Marcelo, de Chapecó, Santa Catarina, que acho que tem um pouco a ver com o que você falou, da Hum. confiança das pessoas em você. Como que funciona a sua relação com o escritório? Ele está perguntando. Fala, Marcelo, eu te Chapecó. Grande abraço aí, cara. Obrigado pela pergunta. Cara, graças a Deus, minha relação com o escritório é muito boa, cara. Eu, eu costumo dizer, todos os lugares que eu passo, eu me relaciono muito bem, né? Porque é o que eu cito até na minha parte da minha aula. O produtor tem que ser educado, ele tem que ser criativo, ele tem que ser comunicativo. Então, todos os lugares que eu passei, eu me dei muito bem com o escritório. E hoje não é diferente na minha relação com o escritório das meninas. Uhum. Tanto com todos os empresários, todos os sócios. Então, é uma ligação muito boa, cara. É um respeito mútuo. Eles me Uhum. respeitam muito bem. Eles me aceitaram muito bem. Eles me abraçaram na equipe muito bem. E isso nos dá tranquilidade para trabalhar muito bem. Então, essa Aham. relação, gosto muito disso, cara. Gosto muito mesmo. Deve ter muitos braços ali dentro, né? Muito, cara. Uma, assim, É não sei nem quantos artistas tem é ali, muito, né? é verdade, é muita coisa. Muita coisa, cara. Ó, tem um tio aqui te mandando mensagem, o tio Denis. Tio Denis! Olha só, cara. Beijo, Boa tio Denis. Deus noite. abençoe, meu irmão. Boa Ei, noite, Goi. Aqui é o tio Denis. Como que foi a mudança para Maiara e Maraíza? A diferença é muito grande?
Cara, tio Denis ainda me chama de Goi, é meu apelido, pra quem não sabe aí, ó. Os mais Não é um próximos aí. sobrenome? Não, é o apelido, cara. Caramba! Depois eu te conto no particular. Foi meu Tá pai bom. que me deu. Vou perguntar quando desligar isso Não aqui. vai virar piada. Tá. Cara, tio Denis, obrigado aí, cara. A diferença foi muito bacana. Eu saí de um artista já de renome muito grande e vim para um outro artista também de um renome muito grande. Então a transição foi leve, foi fácil. Eu sou muito grato ao Bruno e Marrone, as grandes oportunidades que geraram, todos os irmãos Barbosa, Beto, Rodrigo Júnior. Foi uma escola para mim, cara. Foi uma escola surreal que me permitiu estar onde estou. Foi eles que me deram a janela, a dinâmica para o mundo nacional. Uhum. E essa transição foi difícil para eu decidir. Difícil porque era um lugar que eu amava trabalhar, gosto muito de todos lá, é uma família, e vim para um lugar que eu admiro muito também, que já conhecia muitas pessoas, já conhecia as meninas, os empresários. É um escritório que eu já Hum. tinha trabalhado antes do Bruno e Marrone, então já tinha um carinho por eles. Então foi Uhum. bem leve essa transição, cara, foi fácil. Foi difícil de eu desligar, de eu decidir qual aquele coração, sabe, do carinho. Mas quando foi decidido, foi bem tranquilo, assim, muito legal. Hoje eu já estou indo para 7 meses de Maiara e Maraíza. Parece É. que foi ontem. E eu acho que você deve ter pensado em várias coisas assim, até porque acho que o Bruno Marrone hoje em dia, os caras já têm tanto tempo de carreira que eles até fazem menos show hoje em dia do que a Maiara e Maraíza. É, isso é verdade. E o que fez você falar: "Não, eu vou para um lugar onde talvez vai ser mais correria, eu vou ficar mais tempo fora de casa"? Que fez você ter essa vontade? Cara, eu queria procurar novos ares. Eu Uhum, queria novos desafios. Então, por Bruno Marrone ser um artista já consagrado no mercado, cara, é muito fácil trabalhar com eles, é muito leve. Só que eu uhum, queria me desafiar mais vezes. uhum, Então, eu não estava tendo novos desafios meus, não do artista, meus, particular, eu, Leonardo, eu não tinha novos desafios. Então foi aí que eu comecei a me projetar para procurar novos desafios no mercado. Foi onde que surgiu essa oportunidade. E eu já conhecia a uhum. trajetória das meninas, sei que as meninas são workaholic para trabalhar, cara. É faca caveira, irmão. Cara, Então isso me aguçou, cara. Isso me chamou a atenção, foi um dos pontos que mais me ajudou a escolher para aceitar a proposta uhum. e vir para as meninas que cara, me tirou totalmente da zona de conforto e me tira até hoje. Não, se É muito for para sair, gosto já vai para outro lado, sai de uma dupla masculina, vai para uma dupla feminina. totalmente ao contrário, cara. Exato, cara, legal pra caramba. É, totalmente ao Muito mais contrário. que você zerou o game agora já também, né? É, falta não, eu só tô engatinhando, filhão. Tem Não, você muita é gente muito aí zerado o humilde, game aí, eu só tô começando. você é muito humilde. É. Bom, vamos deixar por aqui a nossa conversa, mas a sua aula, né? E espero que a gente possa fazer isso mais vezes, né? Vamos deixar outras perguntas aqui também, as pessoas quiserem continuar perguntando, a gente pode abrir uma, uma, uma live num dia qualquer, dependendo, ou a gente posta uma caixinha de pergunta no Instagram, nos stories, porque o Léo é um parceiraço nosso que está todo dia com a gente. Então, assim, eu sei que muita gente tem dúvida desse assunto, que engloba muitos empregos da música, né? Cara, eu Então, só tenho que agradecer você, Lucas Amade, por ter me trago para dentro dessa plataforma Music Connect, por ter dado essa oportunidade de conhecer pessoas novas, de gerar conhecimentos novos. Eu aprendo a cada dia com vocês aqui. Quero agradecer toda a equipe técnica aqui que nos dá o suporte para a gente estar aqui, né? eles são É igual uma incríveis. produção de show. É, A galera só tá vendo nós dois aqui, mas por trás tem aham, toda essa galera aqui. Então eu quero parabenizar cada um. Grande Alcir Buchaim, grande abraço, irmão, que é junto com você o idealizador dessa plataforma. mestre. Então, o convite que vocês me deram para estar sendo moderador de todas as segundas-feiras foi um presente incrível. E esse convite de hoje, eu só tenho que agradecer a vocês, cara.
Amade, obrigado, irmão. Léo, Muito muito obrigado obrigado. mesmo. E nos vemos por aí, né, cara? Pelo É, menos que seja no FaceTime, numa ligação, né? Mas assim, que o homem é corrido, gente. Acho que vocês já perceberam um pouco. É só vocês olharem a agenda da Mayara Marais, onde elas estiverem, ele tá. eu cheguei hoje de manhã em casa e viajo amanhã à noite. Gente do céu. Não, vai descansar, Léo, você precisa. Gente, obrigado. Espero que tenha colaborado com todo mundo que está aqui assistindo aqui, né? E vamos aí, dando uma Leozeira, expansão. muito obrigado, cara. Sou seu fã, assim, demais do pouco tempo que eu te conheço, e todas as pessoas que eu apresento, é, que eu apresento você para essas pessoas, todo mundo fala, cara, nunca vi alguém tão calmo e com um trabalho tão importante na música e mantendo essa calma e sabendo enxergar as coisas por fora. Você sabe que quando a gente encontra em show, tudo acaba que você acaba conhecendo conhecidos meus e todo mundo tem essa visão de você. E é muito raro isso na música. A Fico tranquilidade feliz, que você né? está falando agora, você fala se dá algum pau no meio de um show. E isso que faz você ser muito diferente. Como tivemos o problema em Campo Grande lá, né? Sim, Deu um pau no meio do show. sim. E você estava tranquilo, entendeu? Cara, obrigado por suas palavras. Fico muito feliz por essa linha de pensamento que você está tendo sobre meu profissional. E é o que eu estou almejando, é o que eu estou buscando, cara. Fico muito feliz mesmo. Obrigado. Não, e essa é a sua verdade, igual você falou na aula. Tá onde tá e não mudou, é porque é isso mesmo, né? Então tá bom, Obrigado. galerinha. Vamos ficando por aqui. Boa noite para todos vocês. Léo, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima semana que vem, quase que eu esqueci de falar, Adriana Sanches, dia 3. Adriana Chanches. Chanches. Sanches, Sanches. Grande musicista, O Léo é sanfoneira, fãzaço. cantora. Eita, Vou ter que pedir autógrafo. Nos né? vemos, galera. Até segunda Valeu, que vem, galera. então, às Obrigado. 8 Boa horas, noite. horário de Brasília. Tchau, tchau. Valeu.